Gravação iniciada, meus irmãos podem ficar à vontade. Quantos irmãos, as irmãs estão pensando aí? Eu quero trazer uma pergunta aqui para o irmão Luiz Amalfi, se ele pode esclarecer melhor. Eu estou, irmão Luiz Amalfi, lendo esses dias aí o livro de Eclesiastes. E aí, se você poderia dar uma esclarecida assim sobre o livro de Eclesiastes em si, vamos dizer assim, né? Porque a gente vê que, né, no caso ali foi Salomão que escreveu, né? E ele fala muito das coisas aqui debaixo do sol, muito das coisas aqui, tipo assim, do que ele vê, do que ele viu, né? E às vezes tem certas coisas que ele fala que parece muito, vamos dizer assim, muito terrena mesmo, né? Muito, não tem assim uma coisa espiritual, vamos dizer assim. É mais uma coisa da sabedoria do homem. É isso mesmo? Ou a gente pode considerar toda aquela escritura ali e tudo que ele está falando como uma coisa espiritual e a gente pode, vamos dizer assim, receber aquilo sem nenhuma ressalva, vamos dizer assim. Está desligado o microfone, Luiz. Abri aqui agora. Obrigado, irmão. Com certeza, a palavra de Deus ela tem instrução para todo crente, né? Com certeza. E o versículo que fala, né? As coisas que foram anteriormente escritas foram escritas para nosso ensino, né? E então há, com certeza, a instrução para a gente em toda a palavra de Deus, né? Muitas vezes não são orientações no sentido de como que nós devemos agir hoje, mas são instruções, nós podemos aprender lendo, né, o Velho Testamento, ou qualquer um dos livros, né, vai haver instrução para a gente, com certeza. Como eu falei, talvez não haja orientação, né, então nós não vamos buscar doutrina que é relativa à igreja. Eu não devo buscar doutrina no Velho Testamento, com certeza, porque isso vai me levar a erro, né? Mas, então, assim, o livro de Eclesiastes, com certeza, ele tem instrução também. É o que Salomão, né, até você já falou, ali é Salomão escrevendo a ele que foi dada toda a sabedoria, né, enfim, tudo aquilo que Deus concedeu a ele, porque ele havia pedido, né? Nós vemos que em toda em toda a sabedoria, né, que Salomão recebeu, ele não achou descanso para sua alma, né? Tanto assim que ele fala ali, né, no, no começo do livro, que tudo é aflição de espírito, né? Ele fala várias vezes essa, essa expressão, né? Indo para o fim do livro, né? Eu estava falando no começo, mas lá no fim do livro, no versículo, aliás, capítulo 12,
versículo 10 em diante, ele vai falar, né? Não sei se você vai pôr no monitor aí, ou eu vou ler aqui. Vou colocar. Tá, então eu espero. Jefferson já está colocando aí, né, Jefferson? 12, 10. Fala, procurou o pregador achar palavras agradáveis e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar, enfado é da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, o versículo, também nesse mesmo capítulo, quando Salomão está escrevendo, né, da velhice e tal, né, ele começa pela juventude, né, no versículo 1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. E no versículo 7 fala assim, e o pó volte à terra, né, isso está falando da morte, né, e o pó volta à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Então, a conclusão, né, que Salomão chega é que tudo é vaidade e aflição de espírito. Né? Essa frase acontece outras vezes nesse livro. Né? E ele escreve de uma perspectiva de o homem olhando para baixo, né? O homem olhando para a terra, sendo a sua vida aqui do dia que nasceu até esse dia aqui que ele fala, né? E o pó volte à terra, como o era. Então ele não tem, né? O livro de Provérbios não fala nada além daquilo, perdão, de Eclesiastes, não fala nada além daquilo que há debaixo da terra, né? Então, e o livro de Provérbios também, o livro de Provérbios é a sabedoria que nós podemos ter para andar nesta terra de uma forma correta, né, de uma forma justa perante Deus, perante os homens, né? Mas fala de coisas da terra, não fala de redenção. Por exemplo, a gente não vê a palavra redenção no livro de Provérbios, né? Não fala de salvação, não fala de inferno, enfim, as coisas que nós vamos aprender, né, no Novo Testamento. Mas com certeza toda a Escritura ela é inspirada, né, por Deus e ela é apta, né, para nós aprendermos, né, julgarmos as coisas, né, com base nela. Então, com certeza é um livro para ser lido também, com certeza. Tá bom. Irmão Leones, tem uma pergunta, irmão. Pode fazer, irmão Leones, a pergunta. Coloquei no site aí, irmão Wesley, mas aproveito e faço para o irmão aqui mesmo. É Hebreus 4, versículo 2 e 3. Se o irmão puder dar uma
uma explanada, uma explicada aí para nós. O que você não entendeu, o irmão Leonis? Não, eu pensei de falar ali um pouco explica um pouco do incrédulo, né? O versículo, principalmente o versículo 3. Aí eu queria só o irmão desse uma explicada aí, para ver se é o que eu estava pensando mesmo. O livro de Hebreus, ele é um livro que ele foi escrito aos hebreus, né, obviamente, e ali havia uma mistura de pessoas, né? Nós vemos pessoas que tinham sido batizadas ali na pregação de Pedro, né, no capítulo 2 de Atos. Nós vemos que ali 3.000 foram batizados, né? E só que desses, nem todos criam também, né? Eles ouviram a pregação de Pedro, eles ficaram compungidos em seus corações. Pedro fala para eles, salvai-vos dessa geração perversa, né? Ali não é salvação do inferno, né? Mas era salvação da condição em que eles estavam. E para essa salvação, né, dessa condição que eles estavam, que era eles terem pedido que o sangue caia sobre nós e nossos filhos, o sangue desse justo, né, se referindo ao Senhor Jesus, e pediram a morte dele, né? E Deus, aquele a quem eles haviam negado, Deus o havia feito Senhor e Cristo, né? Então a situação deles era terrível, né? Porque aqueles que eles tinham negado, o Senhor colocou, né? Deus colocou ele no ponto mais alto, né, da sua consideração. Então Pedro fala para eles: arrependei-vos, sede batizados, né? Não é arrependimento de pecados, mas arrependei-vos daquilo que vocês fizeram, né, negando a Cristo. Então, desse ato, arrependei-vos disso, sede batizados, e aí, então, haveria que vamos abrir lá, são 3 coisas, né, que fala ali em Atos 2. Sereis batizados pelo Espírito, é isso? Vamos ver ali para nós. Atos 2, 36. 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, eles tinham que se arrepender do que eles fizeram, de terem negado a Cristo, ser batizados em nome de Jesus Cristo, porque nesse nome há perdão dos pecados. Então eles ouviriam do Evangelho e creriam no Senhor, então haveria perdão de pecados. E então recebereis o dom do Espírito Santo. Então essas 4 coisas, né, que eles fariam. E aí Pedro fala, né, no versículo 40, e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos, olha, presta atenção, salvai-vos desta geração perversa. Não está falando de condenação eterna, não está falando de o lago de fogo, não está falando nada disso, está falando de salvai-vos desta geração perversa. Quem era a geração perversa? Eram os judeus que haviam negado o Senhor Jesus. Então, por causa disso, a nação de Israel estava com um peso sobre eles, que era: caia sobre nós e nossos filhos o sangue desse justo.
Então é isso que eles tinham que se arrepender, se apartar deles, serem batizados, e aí então eles ouviriam o Evangelho, creriam no Evangelho, teriam perdão dos seus pecados e então receberiam, né, quando crescem, o Espírito Santo. Então esses 3.000 aqui, né, como eu estava falando, eles eram cristãos, ou seja, eram pessoas que saíram do judaísmo e entraram no cristianismo, né? Não necessariamente eles eram salvos, né? Porque o que salva não é batismo, não é entrar no cristianismo, né? Como é que se entra no cristianismo? Pelo batismo, né? Como é que se entra no judaísmo? Pela circuncisão, né? Então Deus hoje tem por assim dizer, três grupos de pessoas, né? Ele tem aquele que não é nem circuncidado e nem batizado, né? Que é o pagão, né? Quem não é circuncidado e não é batizado é pagão. Então existem os pagãos, existem os circuncidados e existem os batizados no batismo cristão. Então existem aí os pagãos, os judeus de Israel, né? Porque isso foi dado não só aos judeus, mas todas as 12 tribos. Isso indicava um israelita, a circuncisão, e para alguém entrar no cristianismo, ele tem que ser batizado, não é? Então, e alguém, para entrar no céu, ele tem que crer no Senhor Jesus como Salvador. São coisas diferentes. Tanto assim que, se a gente abrir lá no último capítulo de Atos, ali nós vamos ver agora pessoas sendo salvas. Perdão, é o último versículo do capítulo 2. Desculpa, eu falei errado aqui. Então, no capítulo 2, versículo 47, aqui sim vai falar de salvação da alma, salvação do inferno, salvação da condenação. No final do 46 fala assim: comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Olha a diferença. Ali foi Pedro que acrescentou 3.000 no cristianismo. Aqui é o Senhor acrescentando à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então, quando fala lá em Hebreus, todo o livro de Hebreus, ele é um livro escrito para esse grupo de pessoas, né, que saíram do judaísmo por meio do batismo. Então, eles agora não eram mais judeus, eles eram cristãos porque haviam se batizados. Mas entre eles, né, entre esses cristãos, haviam aqueles que eram crentes, ou seja, que realmente criam, e havia aqueles que não criam, que eles saíram porque um monte de gente saiu, e aí eu também vou sair. Eu ouvi lá Pedro dizendo que salvai-vos dessa geração perversa, e eu vou também. Eu quero sair dessa... Mas era uma coisa apenas de boca para fora, né? Então, muitas coisas no livro de Hebreus está falando para esses que chegaram nesse lugar, né, chegaram nessa posição no cristianismo, mas eles não eram crentes, né? Eles eram professamente cristãos, mas não verdadeiramente crentes cristãos, né? Eles eram cristãos pelo batismo, incrédulos, né? Eles não eram cristãos crentes, né? Pelo batismo cristão, por crer no Senhor Jesus, são crentes também. Hoje a gente usa o termo cristão, né? Tanto assim que a gente fala assim, o verdadeiro cristão. Quem que é o verdadeiro cristão? É aquele que foi batizado e que crê no Senhor Jesus como Salvador. Então, esse é o cristão. Por exemplo, o ladrão na cruz. Ele é cristão? Não. Por quê? Porque ele não foi batizado no batismo
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ele não é cristão. João Batista é cristão? Não é cristão. Por quê? Porque ele não foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, portanto, fazer essa separação. Mas João Batista era crente? Sim, com certeza. O maior do Velho Testamento. Né? O maior crente que houve no Velho Testamento é João Batista. E o ladrão, o bom ladrão, né? Que as pessoas falam, ele também era crente, embora que não fosse um cristão. Né? Então é importante fazer essa separação. E quando fala do livro de Hebreus, né, agora voltando ali na pergunta do irmão, o livro de Hebreus é esse grupo de pessoas que estão misturados lá entre os verdadeiros e os salvos e os falsos, né? Tanto assim que a gente vê, por exemplo, talvez desde o versículo, aliás, Hebreus capítulo 2, quer ver? Daí começa já essas divisões aí de pessoas, né? Deixa eu abrir aqui, Hebreus 2, versículo 2. Portanto, convém-nos, versículo 1, perdão. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Isso aqui, Paulo, né, que é o provável escritor aqui na carta de Hebreus, ele estava dizendo aos hebreus que haviam saído do judaísmo, mas que eles ainda não criam. Eles não tinham o Senhor Jesus como Salvador. E ele fala, né, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então, está falando para quê? Para esses que não criam. Tem que crer. Né? No capítulo 4, como o Leones falou, é a mesma coisa aqui, né? Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Quem é que fica para trás? É aquele que entrou nessa esfera do cristianismo, mas ele realmente não creu, não aceitou, não recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador. Né? Então, ele vai ser isso aqui do versículo 2, né? Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, né? Aos que creem como aos que não creem. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou a eles, né? Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Né? Porque nós, os que temos crido, né? Não está falando de batismo, está falando de crença, crer no Senhor Jesus. Nós que temos crido, entramos no repouso. Então, essa diferença. O capítulo 6 também fala isso, né? Quando começa no versículo 4, capítulo 6, versículo 4, né? Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Quem são esses daqui? São aqueles que saíram pelo batismo ali de Pedro e outros, né? Com certeza houve outras ocasiões em que pessoas foram batizadas, se desconectando do judaísmo, se conectando ao cristianismo, mas sem uma fé verdadeira. Então, para isso está escrito essas palavras aqui, e recaíram. O que é recair? Eles caíram do cristianismo para o judaísmo novamente. Recaíram.
no judaísmo. Por isso que fala assim, sejam renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles que vieram pelo batismo no cristianismo e agora negaram a fé, negaram o cristianismo e recaíram ao judaísmo. Quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem a vitupério. Mas como assim, crucificar o Filho de Deus de novo? Impossível, né? Lógico que é impossível. Mas quando um judeu que foi batizado vê o cristianismo e ele chega e fala assim, não, não é isso, eu vou voltar para o judaísmo. Quando ele faz isso, em relação a ele, ele está crucificando novamente o Senhor. Por quê? Porque ele saiu daquela geração perversa, o Senhor perdoou ele assim administrativamente, né? Por meio do batismo, só que ele negou essa fé e volta para o judaísmo. Então ele está novamente crucificando o Filho de Deus e o expõe ao vitupério, né? E aí no versículo 9 fala dos crentes, né? Fala de nós, crentes e cristãos, né? Crentes porque cremos, cristãos porque nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí no versículo 9 fala, mas de vós, ó amados, né? Dos crentes, Paulo está falando agora, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação que vocês já têm, né? Não está escrito aqui, mas é o que ele está dizendo, né? Que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Né? Então, talvez seja essa, não sei, Leônidas, se era essa, se eu respondi a sua pergunta, mas é importante notar, né, que no livro de Hebreus há, quer ver uma outra, lá no capítulo, acho que é 12, quando fala assim, não, 10, capítulo 10, versículo 38, fala assim, o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então ele está falando aqui do que crê e do que não crê. O que crê vive pela fé. O que não crê recua e o Senhor fala, a minha alma não tem prazer nele. E no 39 fala assim, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Né? Então, todo o livro de Hebreus, né, a gente vai encontrar esses dois grupos de pessoas no cristianismo, né? Aqueles que haviam saído, né, do judaísmo e eles estavam agora nesse grupo misto, né, de pessoas que criam e pessoas que não criam. A irmã Edna tem uma pergunta, mas antes de eu fazer aqui a pergunta da irmã Edna, queria colocar aqui uma pergunta assim, para a Luiz Amalfi responder, porque ainda está dentro desse assunto aí, rápida, né? Aí depois eu leio aqui a pergunta da irmã Edna. O irmão Leão está sinalizando aí que está tudo ok aí na resposta, ele compreendeu aí. Mas, Luiz Amalfi, eu peguei um detalhe aí que você falou e queria perguntar o seguinte, pode hoje existir crentes que não são cristãos? Na verdade, todo crente que não é batizado, ele é um salvo, é estranho, né, falar isso, mas ele é um salvo ateu, né? Por quê? Porque ele não é batizado. Então, pode haver, sim, pode haver. Pode ser que pessoas, por exemplo, em situações extremas na vida, né? Vamos dizer que a pessoa está no seu leito de morte e ele
já está nos seus últimos minutos da sua vida e, de repente, ele crê no Senhor, ele entrega o seu coração, os seus últimos minutos de vida, entrega o seu coração para o Senhor e é salvo. Né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor em vida, né, logicamente, né, será salvo. Então, ele é uma pessoa salva. Agora, eventualmente, ele não foi batizado. Eventualmente, ele foi batizado quando, sei lá, os pais batizaram, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Né? O importante é o batismo cristão. É importante outra coisa também falar, né, sobre o batismo. Há muita confusão, né, sobre o batismo. Não é a forma com que é feita, não é a pessoa que batiza, é ao nome de quem a pessoa é batizada. É isso que importa, né? Se a pessoa é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse é o batismo cristão. Então, uma pessoa batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela está batizada no batismo cristão, ela é um cristão. Agora, ela é salva? Não sei. Se ela crê no Senhor Jesus, ela é salva. Se ela não crê, ela é apenas um cristão professo, né? Ela diz que é, mas na verdade não é. Logicamente que ele tem uma aquele que é batizado, ele tem uma responsabilidade maior para com Deus, né, vamos dizer assim, porque a posição em que ele está é uma posição de maior luz, não é? Do que, por exemplo, hoje, né, estou falando na dispensação da graça, hoje, o cristianismo é uma revelação muito mais excelente, né, das coisas de Deus do que havia no judaísmo. Então, um batizado no cristianismo é mais responsável, né, perante Deus do que hoje um judeu. E também hoje uma pessoa que seja como chama? Um pagão. Né? Não sei se respondi a sua pergunta. Sim, sim. Eu pensei aqui no caso, por exemplo, de uma pessoa de outra religião que nunca foi batizada, nem quando criança, nem nunca, e chegou nessa situação que você falou aí, né, de perto da morte, alguma coisa dessa, a pessoa crer no Senhor Jesus, invocar o nome do Senhor Jesus e crer com todo o coração e não ter, né, vamos dizer assim, e não for batizada, porque logo depois disso, algum tempo depois, ela já faleceu. Então, no caso aí, é uma pessoa que é um crente, salvo, mas que não se tornou um cristão, ou seja, não fez parte da igreja. Seria isso? Não, na verdade, não. Uma pessoa que é batizada, ele não é parte da igreja. Né? Você falou, é um cristão, então não é parte da igreja. Não. Quem faz parte da igreja são os crentes. Né? O cristão, embora que a gente fala, né? Porque quando a gente se refere a irmãos, a gente está falando, aquele irmão, aquela pessoa é um cristão. Então a gente está querendo dizer assim, olha, ele é um cristão, ele foi batizado e é um crente também. Né? Então a gente usa o nome de cristão, nós somos cristãos. Né? Por que nós somos cristãos verdadeiros? O que é um cristão verdadeiro? É aquele que creu e foi batizado, ou foi batizado e creu, não importa o tempo, né? Se ele é batizado antes ou depois. Né? Aliás, uma coisa interessante, você tocou num assunto, abre lá em Marcos 16, 16, porque isso tem muita gente que faz confusão, né, com esse versículo aqui. Fala assim, 16, 16, né? Fala assim, quem crer e for batizado será salvo. Eu vou perguntar para você aqui, esse verbo for batizado está no presente, ou está no futuro ou está no passado? Pergunta. Vocês perguntam para mim, agora eu vou perguntar para vocês. Pronto. E for, parece o futuro, né? For. Futuro?
Isso. Quem acha que é passado, aí levanta a mão. Quem acha que pode ser passado, né? A Lagiane acha que pode, né? Na verdade, o verbo for não fala nem que é futuro nem passado. Ele pode ser uma coisa para o outro. Imagina assim, olha, quem... quem eu dar um exemplo, né? Que agora não está me vindo na cabeça alguma coisa assim, mas poderia falar algo como assim, olha, todo mundo que, ó, vai ter um prêmio aqui para todo mundo. Todo mundo que nascer no estado da Bahia e for homem vai ganhar um prêmio. As mulheres, por exemplo, ficaram de fora. Vamos inverter, vai. Todo mundo que nasceu no estado da Bahia e for mulher vai ganhar um prêmio. E aí? Esse verbo é passado ou é presente? Não falo. Então, todo mundo, olha o versículo que está falando. O versículo fala assim: quem crer e for batizado será salvo. Não é? Então, for quando? É antes, depois, não fala. Não é? Então, quem crer e for batizado, ele é salvo de duas formas. Isso é uma salvação completa. Crer e ser batizado. É uma salvação completa. Por quê? Porque é uma salvação que diz respeito ao futuro, que é com relação ao. Nós somos liberados, né, perdoados, de irmos no futuro para o inferno, e aqui na terra a minha vida vai ser salva à medida que eu ando realmente como um cristão. Porque o batismo, o que ele é? O que acontece no batismo? Eu me revisto de Cristo. Como se eu pegasse uma camiseta, vamos dizer assim, eu me revisto de Cristo. Ó, sou cristão, está aqui escrito aqui, ó, cristão. Nas costas também, cristão. Entendeu? E à medida que eu ando como um cristão nesse mundo, eu vou salvando a minha vida a cada dia. É isso que é salvação da vida. É eu andar de uma maneira perante o Senhor, perante as pessoas, que eu vou salvar a minha vida a cada momento. Então, não é falando de alma, é de vida. Né? Então, eu vou ser libertado, né, de cometer um pecado e, de repente, eu ser preso e, de repente, eu me enroscar numa briga e, enfim, alguma coisa assim. Então, é isso que é salvação da vida. Não é? E a salvação da vida tem a ver com esse andar. Não é? E nesse andar eu sou batizado, me revisto, né, por assim dizer, de Cristo e ando aqui como Ele. Isso é salvação da vida. E quando eu creio no Senhor, isso é salvação da alma, né, por assim dizer. Então, né, às vezes os irmãos falam assim, imagina essa pessoa, né, que a gente está imaginando aí, que no final da sua vida, ele sempre foi um ímpio tal, e no final da sua vida, últimos minutos, ele realmente ele crê no Senhor Jesus, ele sabe, reconhece o erro que ele fez, não sei o que tal, e crê no Senhor Jesus. Pronto, está salvo. Ele está salvo. Só que a vida dele inteirinha, daí para trás, foi uma vida perdida. Né? Ele vai chegar lá no céu, por assim dizer, né? Todos vamos comparecer diante do trono do tribunal de Cristo, e aí? Ele não vai ter muita coisa para levar, né, para o Senhor, coisas que ele fez para o Senhor. À medida que, e por outro lado, aliás, nós que cremos no Senhor e já estamos andando no caminho do Senhor como cristãos, né, como separado do mundo, de tudo aquilo que há no mundo, né, pecado, enfim. Então, são coisas que isso vai salvando a nossa vida e vai fazendo com que nós tenhamos, por assim dizer, né, algo para oferecer para o Senhor.
né, quando, né, logicamente que nós oferecemos a cada dia, né, para o Senhor, e o Senhor, então, um dia vai contar essas coisas, né, vamos dizer assim, ele vai dar um obrigado para cada um, né, segundo a obra de cada um, e nós vamos pegar isso e vamos entregar para ele, né, porque tudo vem dele, né. Então, tem esse aspecto também, né. Ok, Luiz. Então vamos aqui agora para a pergunta da irmã Edna de... A irmã Edna colocou aqui no chat. Eu vou ler, mas se a irmã achar necessário dar uma esclarecida mais no que você, na sua dúvida, irmã, pode abrir o microfone e falar com o Luiz, tá bom? Vou ler aqui a pergunta. Irmão Luiz, quando Lucas 17, capítulo 17, verso 35, diz: duas mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será levada e a outra deixada. Quando isso acontece, é na subida da igreja ou na grande tribulação? Uma coisa muito importante de a gente atentar é que não existe doutrina da igreja nos 4 evangelhos e no livro de Atos. Então, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos não têm doutrina da igreja. Isso tudo está se falando a respeito de Israel, né, a respeito do tempo que depois da igreja vai acontecer, né, que você falou, né, o tempo da tribulação e a grande tribulação, a vinda do Senhor, a aparição, né, melhor dizendo, a aparição do Senhor. Então, esse capítulo, né, essa passagem que a irmã citou, ela tem a ver com a pessoa sendo tirada para juízo e outra deixada porque ela vai entrar no reino. Então, isso está lá em Mateus 13, quando os anjos vão recolher do seu reino tudo aquilo que causa escândalo. Em Mateus 13, falei em outros livros também, mas Mateus 13, 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, porque ali está falando que tem o joio e o trigo, né? Então, um dia o Senhor vai separar. Isso que nós estamos falando hoje, né, agora, do cristianismo, aqueles que são verdadeiros, aqueles que são falsos, né? O Senhor vai juntar um dia, né, o joio, né? Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. A consumação desse mundo não é o arrebatamento, mas é a aparição de Cristo, quando o Senhor Jesus desce com a igreja, com todos os santos, para reinar, ou para tomar o seu reino, né, e reinar o milênio. Então, no 41 fala assim, mandará o Filho do Homem, outra coisa, sempre quando fala Filho do Homem, está relacionado com o Senhor Jesus em relação a Israel. Nunca fala Filho do Homem em relação à igreja, é sempre em relação a Israel. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino, né, tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lança alusão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai. Então aqui é essa parábola, né, uma mulher é tomada porque é tirada para juízo e a outra deixada, por quê? Porque ela vai entrar no milênio.
Então, é isso que está falando, ao contrário do militar, ao contrário do arrebatamento, né? No arrebatamento, o Senhor leva para si a sua igreja e todos os santos, né, do, do Novo Testamento, né, os filhos dos crentes, né, pelo menos um dos pais crentes, os filhos na idade de irresponsabilidade no sentido do conhecimento, né, das coisas do Senhor, eles serão levados também, né? Então, e eles não fazem parte da igreja porque eles não creem, né? Então o Senhor vai levar, né, toda essa multidão, né, de pessoas, né? E isso é no arrebatamento, né? A gente falou arrebatamento da igreja, né? Mas é o arrebatamento de todos esses santos, né? Que serão levados para o casamento que haverá lá no céu. Então é a noiva sendo levada e todos os convidados, porque não há convidados, né, no céu. Os convidados são os da terra aqui, né, que serão levados, né? Duas coisas. Irmão Jefferson, o texto que a irmã colocou de dúvida foi Lucas 17:35. 17:35. Lucas 17:35. Luiz Amalfi, acho que quando você está lendo a Bíblia, não sei se ela está indo para frente do microfone, aí abafa um pouco a sua voz. Entendeu? Então, o texto que a irmã perguntou foi esse aí, né? Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. É porque na hora o irmão Jefferson não conseguiu encontrar, mas para todo mundo ver aí qual foi o texto, e aí o irmão Luiz Amalfi já respondeu. Tá bom? Aí tem agora aqui uma pergunta da irmã, a irmã Su Oliveira levantou a mão, não sei se ela botou no chat ou vai perguntar, a irmã Su. Pode abrir o microfone se quiser e falar. Boa noite a todos. Minha dúvida... Estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Okay. Sim. Minha dúvida é a seguinte, irmã Luz. Ok. Minha dúvida é o seguinte, nós somos salvos pela graça, eu sei, pelo crer no Senhor. Mas, assim, nós também, como cristãos, precisamos fazer boas obras, mas não vamos ser salvos pelas obras. Mas, assim, me soa tão injusto uma pessoa que, por exemplo, um assassino, que chega lá, mata várias pessoas inocentes, acontece, e aí, em algum momento de algum ato dele criminoso, o policial aponta a arma, ele vê que vai morrer e ele simplesmente aceita crer no Senhor Jesus naquele momento, e ele é salvo. Porque ele é salvo pelo crer, né? Não é as obras que ele fez ali naquele momento, ele pode ter matado 1000 pessoas, não vai contar, porque ele é salvo pelo crer. Mas isso aí não é injusto, me explique com base assim na Bíblia, e também assim, se as obras da gente não valem nada sobre a salvação, o que diferencia para o cristão falar, ok, eu tenho que andar certo, e porque para outras pessoas falar, não, vou andar de qualquer jeito, porque eu sou salvo só pelo crer mesmo no Senhor, porque se for, as pessoas podem olhar e falar assim, então, se eu sou salvo somente pelo crer no Senhor, eu posso fazer o que eu quiser. Eu não sei, me soa tão injusto isso. Eu estava debatendo esse assunto ontem com a irmã Geise, inclusive, que eu estou aqui através dela, que ela é minha amiga. E eu sei que nós somos salvos pelo crer, mas eu queria que o senhor me explicasse de uma forma mais clara esse fato de todas as ações erradas que uma pessoa fez não serem, Deus, a pessoa não pagar nada por isso. Não sei se ficou claro a minha pergunta. Não, ficou sim. Eu acho que depende, eu acho, do reconhecimento que a gente tem daquilo que o Senhor fez por nós. Né? Muitas vezes a gente, né, isso é natural do homem. Né? O homem, ele pensa nele mesmo. Ele pensa no seu conforto, ele pensa no que eu vou ganhar com isso, né? Se eu fizer isso aqui, o que eu ganho? Deixa eu ver se eu vou querer fazer. E se eu não fizer, o que eu ganho? Deixa eu ver se eu quero fazer, né?
Então é muito eu, né? O eu quero, deixa eu ver se eu ganho, né? E a gente não pensa no outro, né? Isso está, infelizmente, na natureza do homem, né? Agora, a questão de a gente fazer ou não fazer, a gente deve fazer as coisas por causa do reconhecimento que a gente tem daquilo que o Senhor fez por nós. Não é aquilo que eu ganho, mas é aquilo que Ele ganha. Por quê? Porque Ele deu tudo que Ele tinha para que pudesse nos ter. Não é? E eu não dou nada de mim para Ele que deu tudo por minha causa. Percebe? Então, as coisas que a gente faz para o Senhor não é porque a gente vai ganhar ou receber ou é isso, aquilo. Não, é por causa dele. É por causa da pessoa do Senhor. Né? Por isso que é muito importante conhecer essa relação. Né? Não é aquela coisa assim, que bom, ele pagou meu pecado, então agora eu estou livre, deixa eu fazer o que eu quiser. Né? Não, ele me comprou, eu sou dele agora. Não é? Ele vai me fazer igual a ele, e eu quero estar com ele. Você percebe? Então, nós não somos mais nossos, né? E aquele que acha que ainda é seu, está errado, né? Ele precisa aprender que ele não é mais dele. E nós vamos passar o tempo da nossa conversão aqui na Terra, nós vamos passar aprendendo essa lição de que nós não somos mais nossos, nós somos dele. Nós pertencemos a um outro, não é? Aquele que nos salvou, que a gente estava indo, né, para o inferno, sabemos disso. Então agora eu faço não para receber algo, ou para não receber algo de mal, então eu faço. Não, eu faço por ele, por aquele que me amou, aquele que se entregou. Esse deveria ser o motivo, né, de nós fazermos algo ou não fazermos algo, né, pela pessoa do Senhor, né. Com relação a, a essa questão, né, de eu achar que é uma coisa, né, entre aspas, eu vou falar, né, com reverência, de que é injusto que Deus salve um pecador que matou, não sei o que tal. Muitas vezes a gente fala isso, é bom muitas vezes nós não nos conhecemos, não é, do que nós somos capazes de fazer e achamos que nós somos melhores do que o outro. Né? Então, aquele que fez aqueles absurdos, puxa, tem que ser condenado, tem que ir para o inferno, né? Não, não é assim, não é. Deus não pensa dessa forma. Não é? E nós precisamos começar a pensar como Deus pensa, como ele vê a coisa. Né? Paulo fala de si mesmo que ele era o principal dos pecadores. Por quê? Porque ele perseguia a igreja. E ele deve ter matado muito cristão. Né? Ou pelo menos entregue à prisão e ali eles foram mortos, enfim, essa coisa, né? A palavra não fala, mas ele sentia, né, esse peso, né? Isso está em Timóteo, né? Acho que é 1 Timóteo. É, 1 Timóteo 1, versículo 15. Essa é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Né? Eu sou o principal, ele fala. Então, no 13, ele fala: a mim, que dante fui blasfemo e perseguidor e opressor.
mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Né? Então, uma pessoa que, quando ninguém tem direito à salvação, né? A gente precisa partir daí, né? Que todo mundo é culpado, né? Ah, não, eu sou só um pouquinho culpado, né? Eu só vai para o inferno. Se não creu no Senhor Jesus, vai para o inferno. Não tem outra situação. Não existe um meio termo, não é? Então, Deus salva o maior pecador, que é Paulo, não é? E Deus salva aquele que, eventualmente, aparentemente, né, ele viveu uma vida separada. Mas não adianta, a questão é que aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Aquele que não tem uma nova vida não pode agradar a Deus. Né? Então, a questão da justiça de Deus, né, ela não é o nosso padrão de justiça, né? Nós temos esse padrão, né? A pessoa foi muito ruim e essa foi menos ruim, a gente tem diferenças, né? Mas Deus olha todo mundo e fala assim, pecador, pecador indo para o inferno. Então eu tenho que salvar todos, vamos dizer assim. Todos que vierem para minha casa, Deus, né? Pensando, eu tenho que salvar, não importa o quão mal ele seja. Então, nós não podemos falar, né, logicamente, né, de que há alguma injustiça, né, na parte de Deus em salvar quem ele quiser, quem ele quiser. O único que satisfez a justiça de Deus foi o Senhor Jesus Cristo, né? Na cruz, né? Ele levou os nossos pecados sobre si, recebeu o justo juízo de Deus ali na cruz, né? E satisfez, né, a justiça que Deus exigia, que era o quê? Pecador, né? O salário do pecado, a morte. Mas aí quem morreu em nosso lugar? O Senhor Jesus, né? Ele satisfez essa justiça dele. Então, às vezes, a gente, nessas situações assim, a gente olha muito para o outro, quando às vezes a gente tem que olhar para nós mesmos. Às vezes a gente pensa que, assim, quando a gente vê, né, uma pessoa muito má, muito coisa, e a gente não é assim, às vezes a gente somos trabalhadores, honestos, temos famílias, tudo direitinho, a gente pensa, olha para o outro que é violento, vamos dizer assim, e a gente acha que é melhor do que ele, assim. A gente vai chegar diante de Deus e Deus vai nos olhar melhor do que ele. Mas não é isso, né? Se não temos Cristo, Deus vai olhar igual, pecador, né? E merecedor aí do quê? Do inferno, vamos dizer assim, né? Da condenação. Mas graças a Deus que nós temos o Senhor Jesus. Então não vamos olhar para o outro, vamos olhar para Cristo, né? E aí cada um aí vai dar conta de si mesmo diante de Deus. Diante de Deus, né? Então, se o Senhor quer salvar e quem Ele quer salvar, então, importa que, graças a Deus, Ele quis me salvar. Então, né, estamos aí diante dEle, né? Graças a Deus que Ele quis salvar de cada um aqui que está aqui e que crê realmente no Senhor Jesus Cristo. Isso é importante, né? A gente sempre lembrar. Tem mais alguém aqui na fila? Com certeza. Só uma coisinha que eu queria falar. Pode também, falar. isso que você falou, irmão. Em Lucas 18, a gente tem a história do fariseu, né? E do publicano, né? E o fariseu fala uma coisa, Lucas 18, versículo, começa no 9, né? Versículo 11, fala assim, o fariseu estando em pé, orava consigo desta maneira. Ele estava orando, né? E ele falava assim,
ó Deus, graças te dou porque eu, não tá, a palavra não está escrita, né? Mas o eu é o centro, né? Eu te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda sou como esse publicano, né? Isso somos nós, né? Olha só, esse homem aí, um criminoso, matou, roubou, etc., né? E aí, qual é o publicano, né? Versículo 13. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos para o céu e batia no peito, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Né? O publicano não via o fariseu, porque o publicano estava olhando, como o irmão falou, para dentro dele, e ele falava assim: pecador, pecador. Eu olhando para dentro dele, ele falando: pecador. O fariseu olhando para o publicano, falando assim: ele, pecador. E eu não sou como os demais homens, todos os outros. Eu não sou pecador. Você percebe? Então, né? O homem natural tem esse critério de justiça. Não é? Aquele bêbado que está na rua, aquele ladrão que roubou, matou, atropelou, enfim. Não é? E, então, a gente precisa ter olhar as coisas da perspectiva de Deus. Olhar as coisas como Deus vê as coisas e não como nós vemos as coisas. Isso muda, né, completamente a nossa forma de pensar, de considerar as coisas. Né? Boa noite, irmãos. Complementando a fala do irmão Luiz sobre a importância da gente ver os assuntos de acordo com a perspectiva de Deus e não a nossa, tem uma passagem em Romanos 3, a partir do verso 10, irmão Jefferson, por favor. É falado sobre a questão do pecado, desde o capítulo 1 de Romanos, é falado de todas as classes de pessoas aqui nesse mundo e de como todos são devedores de Deus, né, por causa do pecado e dignos de juízo. E aí, o apóstolo Paulo, ele se utiliza dessa passagem que, inclusive, está no Antigo Testamento também. Então, ele se baseia nisso e coloca, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram. Então, repetindo aí esse primeiro termo desse versículo 12, todos se extraviaram. E juntamente, todo mundo junto, se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, o homem natural, que não teve o seu novo nascimento por Deus, naturalmente é classificado nesse grupo aí. Então, quando Deus olha dessa maneira, embora na prática há pessoas que cometem diversos tipos de pecados que traz, inclusive, diferentes consequências aqui no mundo, porque a gente pode até, né, citar rapidamente a questão sobre o governo de Deus, de que quando uma pessoa comete algo muito grave, o que ela vai plantar também é de muito grave. Então, mas quando Deus olha para a questão dos pecadores, todos estão nesse mesmo pacote, todos estão nessa mesma lama. Então, nós, quando a gente conhece a graça de Deus, a gente não tem nem condição de falar, por exemplo, eu fui salvo por Deus pela graça, eu estava na lama juntamente com os outros, mas eu não estava tão sujo assim, a minha lama só era até a cintura, mas olha só, aquele está todo sujo de lama e Deus salvou aquele. Então, na verdade, todos nós estávamos cobertos de lama, do último fio de cabelo até o pé.
não estava ninguém um pouco ali, nem um pouco dentro, um pouco fora, ou mais para lá do que para cá. Estavam todos lá, na lama. E há diversas passagens que mostram, né, essa questão da gente, principalmente, aproveitar a graça de Deus, né, e deixar com que essa percepção nossa sobre Deus e as outras pessoas seja Deus que olhe e que cuide desse assunto, e que a gente possa levar tudo à graça e à justiça de Deus. Existem vários versículos, mas tem uma outra referência também que eu quero citar, que é Romanos 5:20, irmão, por gentileza. Quando está falando sobre o efeito esse capítulo 5 aborda sobre o efeito da justiça de Deus e sobre a vida da pessoa, né, que crê no Evangelho da Graça, e aí no 20 fala: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Por que eu trouxe esse versículo? Quando fala aí o pecado no singular, não está falando dos pecados, ou seja, dos atos que acontecem por causa do pecado. Mas o pecado é dito aí como um corpo de características, né, que a gente pode até remeter, por exemplo, a uma doença que todo ser humano natural tem, né, que tem nela. E é justamente isso que faz ela cometer esses atos de pecados. Mas quando fala que a ofensa abundou por causa do pecado, mostra que todo ser humano tem esse pecado, mas alguns, como posso dizer, abrem mais a torneira, né? Tem esses atos que nós vemos de atos de muita maldade, só que embora outros não façam isso, carregam também essa mesma doença, e é por isso que essas mesmas pessoas estão naquele grupo de pessoas que Deus classifica como pessoas que se extraviaram e que não merecem, e carecem, não podem, quer dizer, estar na presença de Deus, porque elas não são justas, são pessoas injustas, todas no mesmo pacote. Mas aí o versículo fala: onde o pecado abundou, que aí, irmãos, ressaltar de que só Deus sabe a amplitude total, o malefício que é o pecado. A gente não tem essa dimensão. A gente se assusta com muitas atitudes que nós podemos fazer, ou que já fizemos no passado, ou com atos que outras pessoas fazem, né? E a gente pode perceber isso nos noticiários, coisas horrendas, e a gente se assustar com isso e parar para pensar. O pecado é algo muito ruim mesmo, né? Inclusive, aquele sentimento que muitas vezes a gente tem de senso de justiça, de achar aquilo um absurdo, isso é um sentimento que a gente tem, e olha que a gente comete falhas também. Então, imagine para Deus, que é santo, separado do mal, que não pode se envolver com o mal, e olha tudo isso, né? E ele compreende a complexidade e a abundância que é o mal do pecado. Mas aí o versículo termina: onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, se o pecado, a amplitude do mal que é o pecado, ela é muito grande aos olhos de Deus, algo assim que a gente não pode ter essa dimensão, maior ainda é a graça. Então, se o pecado tem uma altura, a graça de Deus, ela vai ultrapassar também, a gente não vai saber essa dimensão, mas ela ultrapassa com toda certeza o pecado, o tamanho da força do pecado, porque Cristo efetuou essa obra na cruz que destruiu o pecado e a morte e ultrapassou. Eu falo isso porque isso foi algo que Cristo fez para Deus, o Pai, e que quando Deus usa de sua misericórdia para salvar um pecador, não importa o que ele já fez na vida, não importa o que ele já, por mais que a gente ache grave o que aquela pessoa cometeu, tenha toda certeza, a graça de Deus ultrapassa a maldade que aquela pessoa praticou, porque aquela maldade não é maior do que a graça de Deus. Então, a gente foi salvo, a gente sabe o que a gente já fez, faz, mas a gente pode usar dessa graça de Deus e saber que nossos pecados foram perdoados por causa da obra de Cristo
e o outro também, o próximo, que pode ter feito coisas terríveis que a gente pode não ter praticado, essa graça de Deus também ultrapassou, superabundou as maldades que ele fez. Há outros versículos também, mas só para dizer que há muitas passagens, muitas parábolas que abordam sobre isso. Inclusive, irmãos, tem uma parábola que eu acho muito bom para poder se aplicar a isso, que é a parábola do salário, que é em Mateus 20, é logo no início. Eu vou utilizar só dessa parábola para concluir aqui o meu discurso. Mateus 20, eu acredito que é logo no início. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros, até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. E eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, para fazer uma resumida, o Senhor chamou umas pessoas, né, e fechou ali um contrato, vamos assim dizer, de dar uma moeda pelo trabalho que a pessoa fez no dia. Só que nesse mesmo dia, ele chamou pessoas de manhã cedo, outros à tarde e outros, né, perto do final da tarde, que era perto de encerrar o dia de trabalho. Aí a pessoa que foi chamado no início do dia, quando foi receber a moeda, ele achou injusto, porque aqueles que chegaram depois receberam a mesma moeda. Na mente da pessoa, o que é que ela pensou? Se eu estou trabalhando mais do que essas pessoas nesse dia, eu deveria ter ganhado mais. Mas aí o Senhor fala: eu não te chamei e a gente não fechou nessa possibilidade, então toma o que é justo, e os outros eu vou dar a mesma moeda, porque isso é uma questão minha com eles. Então, irmãos, eu estou trazendo essa aplicabilidade para essa questão da salvação. A gente, nós fomos salvos pela graça, e Deus está salvando outros pela graça também. Se a gente acha errado ou injusto da parte de Deus por ter salvo pela graça também uma outra pessoa que aos nossos olhos é uma pessoa pior do que a gente, isso não é uma questão que a gente tem que debater com Deus. A gente tem que apenas aceitar, porque Deus se compadece de quem quer. E isso, inclusive, me lembra um outro versículo que aí sim, para terminar. Peraí, irmãos. Romanos 9, quando Deus está falando de sua soberania, ele deixa isso bem claro lá. Isso é a própria palavra do Senhor. Deixa eu ver aqui onde é que está esse versículo do capítulo 9. Romanos 9, verso 15, irmão Jefferson, por gentileza. Diz assim: pois Deus diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia.
Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então, aí está a resposta de Deus sobre nós, acerca sobre o que ele faz, quem ele salva, que ele tem misericórdia de qualquer pessoa. Amém. Muito bom, Michel, muito bom mesmo. Eu quero só fazer uma observação, Michel, nessa parábola de Mateus 20, e é interessante isso que você colocou, muito interessante, porque o Senhor contratou essas pessoas para eles trabalharem 12 horas, né? Antigamente o trabalho era de 12 horas, era das 6 às 6, era o dia inteiro, né, de trabalho. E então o Senhor contratou com uns por 12 horas, por outros, na hora terceira, por 9 horas, depois na hora sexta, né? Contratou por 6 horas, na hora nona contratou por 3 horas e depois por 1 hora, não é? Que era a 11ª hora, ia dar, na 12ª ia dar 1 hora só. E agora eu pergunto assim, Michel, para você, por que será que essa turma estava, o que o Senhor fala assim, encontrou no versículo 6, e saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou, por que estáis ociosos todos os dias, o dia todo? E eles disseram, porque ninguém nos assalariou. Eu vou perguntar para você, Michel, por que não assalariaram essa turma da 11ª hora? Só para provocar. Não sei se vou responder da maneira devida, é porque o trabalho já tinha começado. Você sabe? Ela porque era preguiçosa, né? Olha, eu vou dizer, na minha opinião, não está escrito, né? Mas eu acho que eles não foram contratados porque eles eram os piores trabalhadores, que ninguém queria contratar essa turma, porque sabia que esses são os piores. Então Eu não vou viu, Luiz? contratar. Então acertei, são os preguiçosos. Eu não sei se eles eram preguiçosos ou trabalhavam errado, ou ele fazia, a coisa não funcionava, eu não sei o que era. Eu sei que ninguém quis assalariar essa turma. E o Senhor foi lá e assalariou. E nós somos essa turma da 11ª hora. Não prestava para nada. O Senhor foi lá por misericórdia, né? Como o Michel falou muito bem, ele nos contratou. Então, irmãos, nós somos da 11ª hora. Se nós entramos na bênção, é por livre e espontânea vontade do Senhor, graça soberana. Absolutamente nada do que eu pudesse ter feito, ou creio que qualquer um de nós. Irmã Su Oliveira, que fez a pergunta, tudo em paz aí, tudo em tranquilo, irmã? Tá tentando ligar meu microfone aqui. Sim, tudo em paz. Consegui compreender. Muito obrigada. Ficou muito claro para mim agora. Deus abençoe. Amém. Eu fiz questão de perguntar à irmã, porque não sei se todos perceberam, né? Mas quando se fala da graça de Deus, da misericórdia de Deus, dessa salvação que ele nos deu através do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, né? É um assunto que a palavra diz que na eternidade a gente vai falar sobre isso, na eternidade toda. Foi por isso que meus irmãos aí tudo agitado, falando, porque sentiram essa graça do Senhor, sabem o que é. Eles, todos nós sabemos do que nós somos capazes de fazer como homens naturais e homens pecadores.
e a gente sabe do que a gente foi capaz de fazer, do mal que a gente pode fazer, e o Senhor veio e nos salvou. Então, isso é uma alegria tremenda, né? E a gente pode perceber aí, na participação dos irmãos, nessa resposta, isso. E a gente espera que, e aí eu perguntei porque a gente espera que essa paz, essa alegria, esse gozo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né, possa estar também aí no coração das irmãs aí que fez a pergunta, para ficar bem tranquila, sabendo que nosso Deus é um Deus justo. A gente pode ver o homem fazendo justiça, a gente pode ver os governos fazendo justiça, mas saiba, nosso Deus é um Deus justo, justo e verdadeiro, né? E esse Deus justo, verdadeiro, santo, ele quis salvar, né, nós, pecadores, injustos, miseráveis, né? Não somos verdadeiros, somos mentirosos, né? E tantas outras coisas mais. E ele quis salvar. Olha que graça maravilhosa. Então, é a superabundância da graça de Deus. E a gente vê aí os irmãos, né, muito felizes em falar sobre isso, muito regozijosos, né, de falar sobre essa graça. E espero que todos que ouviram, né, essas últimas palavras aqui, que aqui já vamos terminar, né, possam também se regozijar na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Então, a gente já deu o nosso horário, a gente vai estar terminando aqui, mas muito felizes, né, por ouvir dessa graça do Senhor aí, né? A gente ouve, eu estou falando porque eu estou falando de mim mesmo, né? Eu estava ouvindo os irmãos falando e estava muito alegre aqui, dando risada, muito alegre, irmão Michel falando e falando, eu isso aí, Michel, pode falar. Eu vou falar mais um pouquinho, viu? Peraí. Então, é isso, né? A graça do Senhor faz isso em nossos corações. A gente tem que estar, vamos dizer assim, nos regozijando nele, né? E tudo que ele faz é bom, é correto, os propósitos dele são os melhores para nós, né? Então a gente nem precisa se preocupar assim, mas aquele irmão lá, mas aquela pessoa lá, mas aquela pessoa que fez isso. Não, irmão, não se preocupe, não. O Senhor está vendo tudo, está cuidando de tudo. Então pense assim, o Senhor te salvou, então se alegre, se regozije nele, né? Faça aquilo que ele está pedindo para você fazer agora, que você teve essa luz, que você teve essa graça, e vai viver bem tranquilamente, bem em paz, na presença do Senhor. Né? O irmão aqui, Alexandre, levantou a mão. Você quer falar, irmão? Ó, os irmãos aí se empolgaram. Só era para terminar, irmão, só para terminar, eu gostaria que o irmão lesse Efésios 2, versículo 1 a 4, só para terminar. Efésios 2, 1 a 4. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Muito bem. Muito bem. A palavra de Deus é maravilhosa. Então, irmãos, vamos estar, né, encerrando assim essa... Irmão Wesley, peraí, irmão, rapidinho. Oh, tá bom, pode falar, Michel. Peraí, rapidinho. Só comentar que esse tipo de dúvida da irmã acerca sobre esse senso de justiça, né, que a gente tem e sobre o que Deus faz, é até comum de muitos irmãos analisarem dessa maneira, ainda mais, né, que de irmãos que participam, já participaram de outros grupos religiosos, onde a questão da lei é tão forte, né, que aí é preciso aprender sobre a graça e o amor de Deus, que, irmãos, realmente, o amor de Deus, ele é provocativo. É tão provocativo que, de início, e pode passar tempo que for, há pessoas que não conseguem compreender esse amor de Deus por acharem
muitas vezes até um absurdo. Mas é isso que o amor de Deus é. Ele transcende todas as coisas que nos provoca ao ponto da gente ter que meditar, de ler, de conhecer Deus cada vez mais para poder entender e desfrutar desse amor de Deus. Eu falo amor porque a graça e o amor, elas são correlacionados, né? Nós temos a graça de Deus por causa do amor dele, que fez que resultou nessa obra de Cristo que nos deu a salvação. Quando a gente pensa se Deus fosse apenas trabalhar na sua justiça como juiz, todos nós estaríamos condenados. Não haveria salvação para ninguém. Porque a gente viu lá que o simples ato de Adão e Eva de terem comido do fruto já foi digno deles saírem, serem expulsos do jardim do Éden. E de ter trazido a morte, né, para toda a natureza, como também para o próprio ser humano. Então a gente percebe a gravidade que foi aquele ato, que a gente pode até ter considerado um ato simples, mas foi de desobediência para Deus. Então, se a gente for pensar na questão da justiça de Deus apenas para com todos, seria esse juízo de condenação. E se Deus fizesse apenas por o seu ato de justiça, ele seria justo, ele estaria sendo errado? De maneira alguma. Estaria sendo juiz perfeito, porque ele é justo. Mas aí quando entra essa questão do amor de Deus, ele trabalhando agora no seu amor, porque Deus é amor, é aí que tudo muda, que vira a chave, que traz essa provocação, que é preciso a gente aprender sobre esse amor. Porque aí vai dar essa virada de chave, vai mudar esse pensamento do senso de justiça que a gente tem, no sentido humano que a gente tem, porque aí entra o amor, e é nessa área que a gente vai precisar, que a gente precisa todos os dias meditar nesse amor de Deus. Porque a justiça de Deus se cumpriu por causa do amor de Deus, a justiça de Deus que ele já tinha, agora está em Cristo Jesus, que completou aquela obra e faz com que agora possa haver pessoas salvas simplesmente pela graça. Porque aí é que está a questão. Deus, ele não anulou os pecados apenas por anular. Ele não apagou por apagar os nossos pecados. É porque os nossos pecados foram pagos. Ele julgou os nossos pecados. Ele não fez vista grossa. Porque ele continuou sendo juiz perfeito. A diferença, que é aí que envolve a fórmula do amor e da graça de Deus, é que esses pecados foram julgados na pessoa de Cristo, o homem perfeito, que faz com que qualquer pessoa que crê nesse evangelho saiba que os seus pecados já foram julgados na pessoa de Cristo, julgados e apagados. Então, olha só, Deus uniu essas duas características para trazer isso para nós. Ele uniu a sua justiça e o seu amor. E é justamente esse amor, quando a gente vai conhecer esse amor, que a gente vai se fortalecendo e conhecendo como Deus é, tanto para conosco, né, o eu individual, como para outras pessoas, e como a gente viu, para qualquer um. Então, isso é muito importante que a gente medite, né? E quando a gente vai meditando, a gente vai também se alegrando cada vez mais no amor de Deus e vendo como ele é maravilhoso, né? Tanto para nós quanto para a gente. E outra coisa que eu fiquei pensando foi o seguinte: a gente tem essa questão de diferenciar os pecados pelas atitudes, e a gente vê até na palavra de Deus pecados que Deus abomina, né? Como diz em Provérbios, tem até uma lista de pecados que Deus abomina, e há outras passagens também. Mas eu analiso, irmãos, que o pecado mais abominável que já foi feito no mundo foram aquelas pessoas que mataram o Senhor Jesus Cristo. Tanto é que o próprio Senhor fala que a condenação vai ser mais severa para as pessoas que desprezaram ele aqui na terra do que os pecados, do que aqueles que cometeram pecados lá em Sodoma e Gomorra, que a gente vê como Deus ele fala de uma maneira abominável dos pecados que foram cometidos ali. Nos evangelhos traz isso. Então, mesmo assim, irmãos, mesmo essas pessoas que mataram o Senhor Jesus Cristo, ou que estavam lá torcendo para isso acontecer, Deus pegou muitos deles e salvou. Então, olha só, o senso de justiça misturando com amor, Deus salvou também essas pessoas. Então, para terminar aqui minha fala, a gente vai lá em Atos 2, e logo após o discurso de Pedro, que Pedro
ele fala, né, da salvação pela graça ao povo judeu, esse povo que, no seu testemunho geral, irmãos, matou a pessoa, torceu para que aquela pessoa do Senhor Jesus morresse. Eu falo aqui no sentido de responsabilidade, porque a gente sabe que ninguém pode matar Deus, né? A gente sabe que foi o Senhor que entregou a sua vida. Mas no âmbito de responsabilidade da humanidade, mataram o Senhor Jesus, né? Então, no verso 41, bora ver a partir do verso 40 e 41. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha esse número grandioso. E muitas dessas almas, com certeza, eram aquelas pessoas que estavam, que poderiam, né, ter dado um tapa no rosto do Senhor Jesus, de terem cuspido nele, desprezado a pessoa dele, de ter... Esses 3.000 aí pode ser pode ser um dos soldados que pregaram o prego nas mãos do Senhor Jesus, que fizeram coisas terríveis, irmãos, na pessoa do Senhor Jesus. E Deus se compadeceu desse povo nessa cena aí que a gente viu, que é relatado na palavra de Deus, quase 3.000 almas. E aí, a contar com os outros que foram, né, que Deus foram salvando, que a gente vai ver isso, inclusive, no final da passagem do capítulo 2. Então, olha só o amor de Deus chamando também essas pessoas que cometeram isso. Então, a gente pode ver até o final da passagem, irmãos, por favor. Aí eu vou terminar, aí eu vou ficar quieto. Aí, ó, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Porque é Ele quem salva, Ele que se compadece, e isso é uma questão dEle, para a glória dEle. Amém. O irmão Michel abriu a porteira aí, vamos até meia-noite aqui falando da graça do Senhor, viu? Mas, só complementando um pouquinho aí do que o Michel falou, que, olha como Deus é bom. Ele abriu essa janela da graça para os judeus ali, naquele mesmo momento ali da cruz. Porque, se você se lembra, o Senhor Jesus falou assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, o que é que o Senhor Jesus estava fazendo ali? Abrindo a janela, vamos dizer assim, né? Uma forma de falar, da graça para esses que praticaram esse pecado abominável, como você falou aí, Michel. Mas, na mesma hora, o Senhor abriu a janela e essa, vamos dizer assim, essa graça que o Senhor assim deixou assim disponível para aqueles judeus, eles vão um dia, né, reconhecer o que fizeram com o Senhor Jesus. Isso vai ser lá durante a tribulação. Eles vão reconhecer o que fizeram com o Senhor Jesus e vão, então, crer, né, que o Senhor Jesus Cristo, aqueles que eles, né, mataram, penduraram na cruz, né, é o Messias dele. E eles vão sair e vão pregar o evangelho do reino, e muitos vão ser mortos, perseguidos. Mas você vê como o Senhor Jesus, na mesma hora, manteve, né, essa janela da graça escancarada para aqueles, né, que estavam ali crucificando ele. E outro, Wesley, antes dele ter dado sua vida na cruz, a gente nem lembrou disso, né? Ele fala para o ladrão que estava sendo crucificado juntamente com ele que ele ia se encontrar com ele no paraíso. Olha, sim, que demonstração de graça. Agora, na passagem, é dito o que aquele ladrão fez, se ele matou alguém, se ele fez mal a alguém, falou a amplitude do ato que ele fez? Não, porque não interessa. Deus se compadeceu dele, quis salvar ele, e assim aconteceu. Enfim. A palavra só fala que eram malfeitores, né? E imagine um malfeitor que merece ser pendurado numa cruz. Não devia ser nada bonzinho, não, viu, Michel? Mas é isso aí, né? Irmão Luiz Amalfi, quer falar alguma coisa aí? Ainda? Não, acho que não mais. Muito bem. Então é isso aí, viu, meus irmãos? Vamos pensar, vamos meditar, vamos nos ocupar com o nosso Senhor Jesus Cristo, com esse amor dele, com essa graça, com essa misericórdia, paciência, e aí a gente pode falar tantas e tantas outras coisas, né, maravilhosas do nosso Senhor Jesus, a gente meditar e pensar nisso, né, porque
Isso é bom e alegra o nosso coração, nos traz mais ânimo para a nossa caminhada de fé aqui, né? E nos dá esse fortalecimento. Né? A gente estava falando aqui, mas muito bom os irmãos falarem, Michel falar, os irmãos participarem mostrando algumas partes da palavra, né? Agradecendo também ao irmão Luiz Amalfi por sua dedicação, e a irmã Vika aí de estar aqui com a gente, às vezes ficar até esse horário aqui, né? E ter paciência, né, com a gente também, que às vezes a gente faz umas perguntas que é difícil de responder, mas o irmão tem paciência. Né? Graças a Deus. E a gente agradece ao Senhor Jesus por isso, que a gente sabe que é o Senhor Jesus fazendo essa obra, fazendo esse trabalho na vida do irmão Luiz Amalfi e da irmã Vika também aí com a gente, né? Tá bom? A gente vai estar, então, orando, agradecendo a Deus, né, por essa noite, para nos despedirmos aqui. Vou parar aqui a gravação, rapidinho. Irmão Michel, você pode orar para a gente aí, irmão Michel? Deixa eu parar aqui a gravação.